Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, correção das questões de matemática da Banca Fundação VUNESP, concurso da Prefeitura Municipal de Osasco, prova realizada neste último domingo. Cargo: Analista de Recursos Humanos, nível superior. Agradecemos a colaboração da nossa amiga Ana Paula, que enviou as provas para que nós fizéssemos os devidos comentários. Então, está aí, Ana Paula, 5 questões. As outras 5 comentarei numa outra videoaula. Cliquem na descrição desta videoaula, link dos editais da Fundação VUNESP, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação VUNESP. Então, comentários das 5 questões que foram enviadas pela nossa amiga Ana Paula. Questão número 11. Em certa empresa, o lucro líquido no segundo bimestre de 2024 foi de 270 mil, sendo 15% menor do que o lucro líquido no bimestre anterior. A diferença entre os valores de lucro líquido desses dois bimestres foi de... Então, vejam, seja L o lucro líquido do primeiro bimestre, que foi 15% menor do que o bimestre anterior. Portanto, o lucro foi de 85%, 100% menos 15%, que dá 85%. Escrevendo 85% em forma de decimal, eu tenho 0,85 vezes o lucro, que é igual a 272 mil reais. Então, L vai ser 0,85, passando para o segundo membro, 272 mil dividido por 0,85. Efetuando essa divisão com cuidado em virtude da vírgula, temos exatamente 320 mil reais. Portanto, a diferença dos lucros dos dois bimestres, que foi no lucro de 2000, segundo bimestre de 272 mil, e aqui 320 mil. Portanto, a diferença vai ser 320 menos 272, que dá exatamente 48 mil. Letra E. Questão 12. Questão recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP. Razão e proporção. A razão entre os custos unitários para a produção de um produto B e de um produto A, ou seja, a razão de B para A, pode ser representada pela fração 8/9, sabendo que o custo unitário da produção do produto B é R$ 4,00 mais baixo que o custo unitário da produção do produto A, o custo total para a produção de 50 unidades de cada produto é... Nós temos que saber o custo unitário de A e de B, depois fazer o cálculo. Então, vejam, a razão de B para A, na ordem, é de 8/9. Eu posso inverter esta razão, o A passando para cima, B para baixo, fazendo a mesma coisa com a segunda razão. Então, onde está escrito B está para A, assim como 8 está para 9, podemos escrever A está para B, assim como 9 está para 8, explicando o porquê. Uma vez que nós temos que o produto A é mais caro, R$ 4,00 do que B, uma vez que o produto B, R$ 4,00 mais baixo. Portanto, a diferença de A menos B é R$ 4,00. Não teríamos nem necessidade de resolver o sistema. Aqui dá para fazer o cálculo direto. Vamos lá. Aplicando a propriedade A menos B está para A, assim como 9 menos 8 está para 9. Propriedade fundamental das proporções.
Então, A menos B está para A, 9 menos 8 está para 9. A menos B é R$4. 9 menos 8 é 1. Então, tem uma nova proporção. R$4 está para A, assim como 1 está para 9. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Daqui tiramos que A, preço unitário, R$36. Como nós sabemos que A menos B é 4, eu tenho que 36 menos B é igual a 4. Passando 36 para o segundo membro, menos B é igual a 4 menos 36. Efetuando isso aqui, eu tenho menos 32. Então, menos B igual a menos 32. Multiplica por menos 1, B, preço unitário, R$32. A pergunta é, o custo total para a produção de 50 unidades de cada produto. Então, 50 vezes 32, que é o preço de B, mais 50 vezes 36, que é o preço de A, vai dar exatamente R$1.600 mais R$1.800, temos exatamente R$3.400. Letra C. Questão número 13. Questão semelhante a uma questão que eu fiz numa videoaula de um concurso da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Questão semelhante. Um total de 432 unidades de um produto seria inicialmente distribuído em caixas de determinado tipo, todas recebendo a mesma quantidade de unidades, de modo que o número de unidades desse produto por caixa corresponde ao triplo do número de caixa, ou seja, quantidade 3 vezes o número de caixa. Entretanto, conseguiu-se outro tipo de caixa, então a segunda parte, né? Entretanto, conseguiu-se outro tipo de caixa em que pudessem ser colocadas 12 unidades a mais do que essa primeira parte aqui, em cada caixa, quando comparada ao cenário inicial, ou seja, as caixas iniciais e as novas caixas com 12 unidades a mais. Sendo assim, o número de caixa no segundo cenário diminuiu em relação ao número de caixa do primeiro cenário ou seja, temos a quantidade do primeiro cenário do segundo. Logicamente, como aumentou a quantidade das caixas do segundo cenário, houve uma diminuição de caixa. Então, vejam. Total de unidades do produto, 432, que serão distribuídos em X caixas. Então, o que eu tenho? 432 dividido por X caixas vai dar 3X produtos, ou seja, número de quantidade de produtos 3 vezes o número de caixas. Fazendo aqui a multiplicação aqui em cruz, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3x² é igual a 432. Passando esse 3 dividindo, eu tenho que x² é 432 dividido por 3. Aqui eu multipliquei. X vezes 3x. Dividindo isso aqui, eu tenho exatamente que x² é 144. Portanto, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 144. X, como x representa número de caixas e quantidade de produtos, tem que ser somente positivo. Raiz de 144, 12. Portanto, x igual a 12. Ou seja, 12 caixas. Logo, cada caixa vai ter quantos produtos? 36. Essa é a primeira parte. A questão diz que conseguiram arrumar novas caixas que têm 12 unidades a mais em cada caixa, ou seja, 36 mais 12. Então, outro tipo de caixa com 12 unidades a mais em cada, ou seja, 36 mais 12. As novas caixas têm
48 produtos, ou seja, suportam 48 produtos. Como nós temos 432, vai ser dividido por 48. 432, que é o total, 48 produtos em cada caixa, eu vou ter um total de 9 caixas. Antes eu tinha 12 caixas, agora eu tenho 9 caixas. Portanto, houve uma diminuição de 3 caixas. Exatamente letra B. Questão 14. Para a compra de determinado produto foram feitos orçamentos junto a 3 empresas, A, B e C. O orçamento feito junto à empresa A ficou R$ 349, mais barato do que o orçamento feito junto a C. Por sua vez, o C ficou R$ 200 mais caro que o orçamento de B. Comparando-se a quantidade de serviços de pós-venda oferecido por essas empresas, optou-se pela compra do produto A, que nós temos que saber o preço. Sabendo-se que a média aritmética simples desses 3 orçamentos foi de 5.267, é correto afirmar que o valor do produto comprado da empresa B, comparado com a média, ou seja, comparando o valor de B em relação aos 5.267, o que acontece? Mais barato, mais caro. Veja, vamos chamar os produtos de A, B e C. Como já nós temos aqui no texto, quem é que nós vamos chamar de X? Uma vez que C depende de B, A depende de C. Então, X é o valor de B. Por sua vez, C é R$ 200 mais caro que B. Então, X mais 200. Por sua vez, o A é mais barato, 349 em relação a C. Então, é X mais 200 menos 349. X mais 200 menos 349, eu posso juntar esses dois, fica X menos 149. Esse é o valor do A, esse é o valor do B, esse aqui é o valor do C. Vamos lá, aqui está dizendo que a média dos orçamentos das 3 empresas é 5.267. Então, somando X menos 149 mais X, segundo orçamento, mais X mais 200 dividido por 3, uma vez que é média aritmética, igual a 5.267. Vou passar esse 3 multiplicando e vou somar X mais X mais X a 3X. 149 mais 200 menos 149 mais 200 dá 51. Então, vai ficar, simplificando isso aqui, fica 3x mais 51 igual 15.801. Vamos passar esse 51 para o segundo membro. 3x igual 15.801 menos 51, que dá 15.750. Portanto, X, que é o preço do orçamento de B, vai ser 15.750 dividido por 3, que dá exatamente 5.250. Não temos necessidade de saber o preço de A nem C, uma vez que ele quer comparar o preço de B em relação à média. Observe, a média é 5.267. Orçamento de B, 5.250. Portanto, o orçamento de B fica mais barato do que a média. Então, vejam, comparando o orçamento de B e a média, nós temos que o orçamento B fica mais barato em R$ 17,00, ou seja, 5.267 menos 5.250, que dá R$ 17,00 mais barato, letra B.
Questão número 15, a última questão desta parte 1. Na próxima videoaula, fazemos a correção das demais videoaulas, das demais questões. Um peso de papel feito em madeira maciça, cabe uma observação. Questão semelhante à questão que foi proposta na prova da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Só mudou o texto. Um peso de papel feito em madeira maciça tem o formato de um prisma reto com base retangular. E seu volume é 990 centímetros cúbicos. A altura desse prisma, 10 centímetros. A base tem aresta de comprimento medindo 2 centímetros a mais do que a aresta de profundidade, ou seja, comprimento 2 centímetros mais que a largura do retângulo da base. Isso significa que o perímetro da base desse peso mede quanto? Então, o perímetro é a soma do retângulo da base. Então, vejam. Temos aqui um prisma de base retangular. Aqui temos a altura. Lembrando, o volume de um prisma é a área da base multiplicada pela altura, onde a base é exatamente este retângulo aqui, ó. Altura 10 centímetros. Aqui nós temos o comprimento tem 2 unidades a mais que a profundidade, que é a largura. Então, posso chamar de x, aqui x mais 2. Agora, vamos lá. Área da base, x vezes x mais 2, vezes a altura, é o volume. Então, vou escrever assim, ó, x vezes 10 vezes x mais 2. Isso é igual ao volume, correto? Ó, já mudei a ordem desse 10 aqui do lado esquerdo. Como temos 10 aqui e 990, posso cortar 0, Distribuindo aqui, eu tenho x quadrado mais 2x menos 99 igual a 0. Uma equaçãozinha do segundo grau. Posso resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Vamos lá, vamos fazer por Bhaskara. O delta é dado por b quadrado menos 4ac, onde o a é o coeficiente do termo x quadrado, portanto, o a é 1, b é 2 e c menos 99. Então, vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 9. 4, multiplicando isso aqui dá mais 396. Então, delta bonitinho, 400. A forma de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, eu tenho menos 2, mais ou menos 20, já tirei a raiz do 400, dividido por 2. A primeira raiz, menos 2, mais 20, 18, dividido por 2, 9 centímetros. A segunda raiz dá negativo, não vou nem resolver. Portanto, a outra raiz não serve porque é medida de lado. Portanto, sendo x 9, aqui vai dar quanto? 9 mais 2, 11 centímetros. Aqui vai dar quanto? 9. Ele quer saber o perímetro desse retângulo. Se aqui mede 11, aqui também mede 11. Se aqui mede 9, aqui também mede 9. Perímetro é a soma dos 4 lados. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 11, mais 2 vezes 9, 22 mais 18, dá exatamente, cometi um erro, 40 centímetros. Desculpa, pessoal. 22 mais 18, 40. Então, a resposta correta é a letra D. Desconsidere, porque eu coloquei C. Isso aqui está anulada. Então, a resposta, letra D. Então,
Estas são as 5 primeiras questões do concurso da Prefeitura Municipal de Osasco. Banca Fundação VUNESP. Cargo Ensino Superior. Agradecemos a colaboração da Ana Paula. Um grande abraço. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, e vocês continuem no canal. Assim vocês poderão clicar no link da playlist Concurso Tribunal de Justiça que está ocorrendo agora, Banca Fundação VUNESP. E, se possível, colaborando com o meu canal, divulgue junto aos seus amigos as nossas videoaulas. Estas videoaulas são todas gratuitas. Vocês não precisam pagar nada. O que vocês podem fazer em forma de colaboração é clicar no link Valeu Demais e fazer uma contribuição monetária espontânea de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, na descrição da videoaula, nós temos a nossa chave Pix para aqueles que estão interessados em fazer uma colaboração monetária. Agradecemos àqueles que estão fazendo. Não esqueçam, na descrição nós temos as provas que foram aplicadas pela Banca Fundação VUNESP. Um grande abraço e até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, gabarito oficial publicado pela Fundação VUNESP, cargo Analista de Recursos Humanos, concurso realizado para a Prefeitura Municipal de Osasco, nível superior. Nós vamos fazer a correção das questões de matemática, parte 2. Vejam na parte 1 as questões de número 11 até 15. Nós vamos resolver as demais questões de matemática. Cliquem na descrição desta videoaula, links dos editais da VUNESP, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação VUNESP. Então, vamos para os comentários das 5 últimas questões de matemática. Cargo Analista de Recursos Humanos, nível superior. Concurso realizado pela Fundação VUNESP para a Prefeitura Municipal de Osasco neste último domingo. Então, vejam, questão 16. Para enviar aos clientes no final do ano, uma empresa de serviço decidiu fazer um chaveiro que representa o logotipo da empresa. Esse logotipo tem o formato de um triângulo retângulo, cuja razão entre as medidas dos catetos corresponde a 0,75. Sabendo-se que o chaveiro será construído em chapa metálica com altura desprezível, e se o menor lado medir 3 centímetros, então o maior lado do chaveiro será. Então, eu tenho aqui a razão entre as medidas dos dois catetos. Portanto, o lado maior aqui será exatamente a hipotenusa. O lado menor mede 3, portanto, eu quero saber a hipotenusa. É uma questão bem simples, que dá para responder, inclusive, sem necessidade de fazer cálculo. Mas vamos lá. Eu tenho um triângulo onde o cateto menor dividido pelo cateto maior é a razão dado pelo enunciado, 75 centésimos. 75 dividido por 100, 75 centésimos. Se eu simplificar o numerador por 25 e o denominador por 25, eu tenho exatamente a fração 3 quartos. Então, significa que um cateto mede 3, outro mede 4. Isso aqui lembra o quê, hein? O famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Vejam, a razão entre o menor e o maior do cateto é 3 quartos, que é exatamente 75 centésimos. Portanto, se esse cateto mede 3, aqui mede 4,
O lado maior mede 5. Portanto, resposta alternativa, a letra C. Questão 17. Uma instituição admitiu certo número de novos colaboradores, número esse compreendido entre 65 e 85. Esses novos colaboradores serão distribuídos em grupos com a mesma quantidade de colaboradores em cada um, para a realização de um curso de formação. Essa divisão poderia ser feita em grupos de 18 ou 24 colaboradores em cada, sendo que em ambos casos nenhum colaborador ficará fora de um grupo dessa quantidade entre 65 e 85. Antes de se proceder à divisão, 3 outros colaboradores foram convocados para participar do curso, ou seja, além daqueles valores do valor entre 65 e 85, chegaram mais 3. Foram convocados para participar do curso. E a nova quantidade total, ou seja, a quantidade anterior mais 3, foi dividida em quantidade mínima de grupos. Quer dizer, um grupo mínimo de pessoas, de colaboradores. Todos com o mesmo número de colaboradores. Número esse que não superior a 30. Ou seja, cada grupo tem que ter uma quantidade menor do que 30. Ele pergunta o número de grupos. Então, vejam, para determinar a quantidade de colaboradores desses 2 grupos, eu vou determinar o mínimo múltiplo comum de 18 e 24, utilizando o método da decomposição em primos. Números primos são aqueles que têm 2 divisores. Então, nós já estamos sempre habituados a colocar quais são os primos usuais. 2, 3, 5, 7. No máximo, 11. Dividimos por 2, dá 18. Por 2 dá 9. 12. Tem ainda a divisão por 2, continuamos dividindo por 2. 9, repete, 6. Continuamos dividindo por 2. 9, 3. Agora o próximo divisor primo é o 3. Dá 3 e 1 e dividimos novamente por 3. Então, nós concluímos que o mínimo múltiplo comum, que representa a quantidade de colaboradores entre 65 e 85, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Vezes 9, 72 colaboradores, que pode ser dividido em grupos de 18 ou grupo de 24. Se for grupo de 18, tem 4 grupos. 18 vezes 4, 32. Se for grupo de 24, 3 grupos, 24 vezes 3, 72. O exercício está dizendo que, antes de fazer a divisão, foram convocados mais 3. Então, 72, que era o contingente anterior, mais 3. Então, ficaram 75 colaboradores, que serão divididos em grupos o menor possível. Então, basta saber quais são os divisores de 75. Se você observar aqui, está eliminado o 2, o 4 e o 6. 72 não pode ser dividido por 2, não é divisível, nem por 4, nem por 6. Então, ou é 3 ou 5. Eu vou colocar aqui, então, fica assim. Esses 75 formarão, falou aqui, né, futuro, grupos com colaboradores não superior a 30. Então, o que eu tenho? Que saber os divisores de 75. Eu tenho o divisor de 75, começando pelo menor, porque eu tenho que saber o mínimo, é o 3, o 5, o 9 e 15. Então, nós concluímos que a quantidade de grupo menor é exatamente o 3. Dividindo 75 por 3, eu vou ter 25 colaboradores, que é exatamente um número de colaboradores não superando 30. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra B.
Poderíamos dividir por 5, só que o 5 não é o menor. Portanto, letra B. 18. Retirou-se de um banco 126 cédulas de R$10 e 72 cédulas de R$20 para serem totalmente utilizadas em pagamento de diárias, todas de mesmo valor. Ou seja, essa quantidade de notas de R$10, de R$20, vai ser dividido em diárias, todas que têm o mesmo valor, a um grupo de trabalhadores, por mais de 10 pessoas. Ou seja, se são mais de 10 pessoas, teremos mais de 10 diárias. Cada diária será paga com certa quantidade de valores de cédula de 10 e certa quantidade de cédula de 20. Com essas informações é possível afirmar corretamente que o valor de cada diária será. Esta questão aqui é bem simples se vocês entenderem o enunciado, correto? Eu vou resolver de uma forma passo a passo. Calculando o máximo divisor comum de 126 e 72, eu vou encontrar o número de diárias que coincide com o número de pessoas. Se eu tenho, por exemplo, 15 pessoas, serão 15 diárias, o total de dinheiro dividido por 15. Então, vejam, divisão pelos números primos novamente. Dividimos, agora é máximo divisor comum. Então, o procedimento é pela divisão sucessiva, só que tem um porém. É o divisor comum. 2 é comum, coloca em vermelho. Dá 63 e 36. O próximo divisor continua o 2, mas não é comum, porque 63 não é divisível por 2. Então, divide por 2, só 36. Novamente por 2, dá 18 por 2 dá 9, então dá 63, 9. O próximo divisor é o 3, é um divisor comum. 63 é divisível por 3 e 9 é divisível por 3. Então, vermelho dá 21 e 3. Podemos dividir por 3, então vai dar 7 e 1. E agora dividimos por 7. Então, o máximo divisor comum, que representa o número de diárias, vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 18 diárias, que corresponde exatamente a 18 pessoas. Número maior do que 10. Agora, se eu tenho 18 diárias, um total de 126 notas de 10, dá 1.260. 10 notas de 700, 20 notas de 72, desculpa, 72 notas de 20 dá 1.440. Então, em dinheiro, eu tenho assim, ó, 126 vezes notas de 10, que dá 1.260. 72 notas de 20, que dá 1.440. Então, eu tenho um total de R$2.700, que deverão ser divididas em quantas diárias? Em 18. Logo, cada diária, 2.700 dividido por 18 dá 150, que é a alternativa letra A. Também tem um porém. Se você tem o total do dinheiro, se vocês dividirem por 140, não dá exato. Por 130, não dá exata. Por 120, não dá exata. Então, o único valor que dá certo é 2.700 dividido por 150, dá exatamente 18 diárias. Resposta, letra A. Questão 19. De acordo com informações apresentadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2021, na cidade de Osasco, o total de alunos matriculados nos ensinos infantil, quer dizer, nos 3 segmentos, infantil, fundamental e médio, era. Então, esse valor aqui é o total de alunos matriculados no município de Osasco, sendo que o número de alunos do ensino fundamental era 54.643, maior que o número
alunos do ensino infantil, ou seja, os alunos do ensino fundamental dependem do ensino infantil. E o número de alunos matriculados no ensino médio era 61.212, menor que o número de matriculados no ensino fundamental. Ou seja, depende da quantidade do fundamental. Observe, o fundamental depende do infantil e o médio depende do fundamental. Isso aqui para a gente depois colocar os dados. Sabendo-se que, ainda de acordo com o IBGE, o número de estabelecimentos de ensino médio naquela cidade, Osasco, em 2021, era igual a 92, ou seja, 92 escolas de ensino médio, o número de médio de alunos matriculados no ensino médio por estabelecimento de ensino é o número que está compreendido entre. Ou seja, eu tenho que saber o número de alunos matriculados no ensino médio e o número dividido pelo número de escola. É, na realidade, esse finalzinho que eu esqueci de formatar. Então, vamos lá. Total de alunos, 159.971. São divididos em 3 segmentos: infantil, fundamental e médio. O fundamental depende do médio. O médio depende do fundamental. Então, se eu tenho essa formatação, eu posso chamar aqui infantil é X, o fundamental tem 54.643 maior que o infantil. Então, X mais 54.643. Por sua vez, o médio depende do fundamental. Ele tem 61.212 menor. Então, desse valor do fundamental, eu vou tirar 61.212, ou seja, a quantidade do fundamental, que é X, mais 54.643, menos 61.212. Eu vou efetuar isso aqui, fica mais simples. Então, a quantidade do médio vai ser X menos 6.569. Eu tenho que guardar esse valor porque eu vou utilizar no final. Para achar o X, somamos infantil mais fundamental mais médio, totalizando 159.971. X mais X mais X dá 3X. 54.643 menos 6.569 dá exatamente 48.074. Então, tenho 3x mais 48.074, que é igual ao total de alunos matriculados no município de Osasco. Passando isso aqui, subtraindo, 3x é igual a 159.971 menos 48.074. Efetuando essa subtração, eu tenho exatamente 111.897. Portanto, x, que representa a quantidade da educação infantil, vai ser 111.897 dividido por 3. Dividindo isso aqui, dá uma divisão exata, porque trata-se de alunos, que dá 37.297. Agora, como eu quero saber a média de alunos por escola, eu vou só substituir, achar o número de alunos do médio, substituindo aqui, ó. Fazer o cálculo aqui embaixo. Alunos do ensino médio vai ser X, que é esse valor aqui, menos 6.569. Substituindo, tenho 37.299 menos 6.569. Então, alunos matriculados no ensino médio no município de Osasco, 30.730. O texto diz que em 2021,
o município tinha 92 escolas de ensino médio. Para saber o número médio de alunos, vou dividir o total de alunos, 30.730, dividido por 92 escolas, que dá aproximadamente 334,2 alunos. Portanto, a alternativa aqui correta é exatamente excluído, aqui está excluído, entre 330 a 340, letra E. Questão número 20. A seguir é apresentado o rol das idades, um exercício de estatística. Em anos dos colaboradores, a banca Fundação Bonesp gosta de falar de colaboradores, não de pessoas quaisquer, são colaboradores que atuam em certa secretaria pública. Pretende-se construir um gráfico de setores, dividindo essas idades em faixas etárias com os seguintes setores. Então, tem um setor de 25 a 27. Então, inclui pessoas que têm 25 e 27, porque é D. Começa em 25, 26, 27. O outro setor, 28 a 30. 28, 29, 30. 31 a 33. 31, 32, 33. E de 34 a 36. O ângulo central do setor que representa a faixa etária com maior número de colaboradores vai ser. Então, vejam. O gráfico de setor é esse aqui. Eu tenho, então, 4 setores, representados por essas cores aqui, cinza, azul e esse cor de laranja. 4. 1, 2, 3, 4. São 4. Então, vamos lá. Esse é o chamado gráfico de setor. Vamos colocar os segmentos em qualquer ordem. Primeiro, de 25 a 27, que é esse primeiro aqui, ó. De 28 a 30, este aqui, coloquei aqui. 31 a 33 e 34 a 36. Pronto, eu tenho 4 setores. Somando aqui, eu tenho quantos alunos? Então, vejam. Aqui, esqueci de contabilizar. De 25 a 27, eu tenho, ó, 25, 26, 27 e mais um 25. Então, tenho 4. De 28 a 30, eu tenho 2. 28, 30, 2. De 31 a 33, eu tenho o 32, riscar aqui, 33, 33, tenho 3. E eu tenho de 34 a 36, eu tenho 1. Somando aqui, eu tenho 4, 5, 6, 4, 5, 7, 10. 10 alunos. O total do setor aqui é 360 graus. Ele quer saber o setor que tem mais alunos. Então, é esse setor aqui, ó. Esse ângulo central. Sabendo que a soma de tudo isso dá 360. Como eu tenho 10 alunos, cada colaborador corresponde a um ângulo de quantos graus? 360 dividido por 10. Então, cada aluno aqui corresponde a um ângulo de 36 graus. Por exemplo, esse aluninho aqui que tem colaborador, desculpa. Coloquei aluno, é colaborador, tá? É um ângulo de 36 graus. Ele é o menor, porque tem 3 alunos. O maior aqui vai ser quem? O setor azul. Então, o maior vai ser esse setor aqui. Concordam? Quantos colaboradores tem? 4. Cada colaborador
corresponde a 36. Portanto, 4 vezes 36 graus, 144 graus, letra E. Questão bem interessante de estatística. Estas são as 5 últimas questões propostas para o município de Osasco, cargo de analista de recursos humanos, prova realizada neste último domingo. Vocês que irão prestar concursos públicos, cuja banca será a Fundação Vunesp, muita atenção. A Fundação Vunesp está colocando questões semelhantes nas últimas provas elaboradas em vários municípios. Está seguindo um determinado padrão. Por exemplo, questões de razão e proporção sempre aparecem, questões de porcentagem sempre aparecem, questões de e outras questões, tá? Então, são questões que estão aparecendo constantemente. Então, assista às últimas videoaulas que vale a pena. Gostaram? Façam a inscrição no meu canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das nossas videoaulas. E se você gostou desta videoaula e da playlist, das videoaulas da playlist, dê um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e uma forma de vocês agradecerem as visualizações das videoaulas do canal. E se você está estudando para concursos públicos, cuja banca é a Fundação Vunesp, principalmente o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que será realizado no próximo mês, cliquem na playlist Banca Fundação Vunesp Concursos Públicos. Uma outra forma de vocês colaborarem com o meu canal é compartilharem com seus amigos as nossas videoaulas, fazendo uma propaganda, uma vez que as nossas videoaulas colocadas no meu canal são todas gratuitas, nós não cobramos nada. O que vocês podem fazer espontaneamente é clicar no link Valeu Demais e colaborar com qualquer quantia de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, entra na descrição das videoaulas do meu canal, que lá nós colocamos a nossa chave Pix para aqueles que gostariam de colaborar de uma forma espontânea com qualquer valor. Agradecemos a colaboração de alguns amigos. Esclarecendo também que na descrição das videoaulas nós temos inúmeras provas que foram realizadas neste ano de 2024 pela Fundação Vunesp. Vale a pena vocês efetuarem um download para que conheçam as questões não somente de matemática, mas também de língua portuguesa e também questões específicas. Um grande abraço, até as próximas videoaulas.